Olá, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Eduardo Almeida e nós vamos falar um pouquinho sobre a hipnose, os benefícios da hipnoterapia, as indicações, enfim, são vários pontos que nós vamos abordar. Eduardo, obrigada por ter aceito o convite e gostaria que você se apresentasse. Legal, Beth. Obrigado por estar aqui hoje para a gente bater esse papo sobre algo tão importante, né, que é a saúde emocional e o desenvolvimento pessoal, e falar de algo que é tão pouco conhecido para as pessoas ainda, que é a hipnoterapia. Né? Então, meu nome é Eduardo Almeida, eu tenho 30 anos, eu sou hipnoterapeuta, especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Eduardo, fala pra gente o que é a hipnose? Legal. Bom, primeiramente, Beth, é a hipnoterapia, né? A hipnoterapia ela é um processo terapêutico que utiliza a hipnose mesmo como ferramenta. Tá? E quando a gente fala sobre hipnose, né, que é algo que às vezes as pessoas se assustam até, né, sobre esse termo, nada mais é do que uma habilidade da mente humana. Então, quando eu digo uma habilidade, é algo que todos nós temos. Né? É uma habilidade que a gente pode desenvolver para trabalhar justamente essas questões emocionais, desenvolvimento pessoal. E para falar um pouquinho mais a fundo sobre a hipnose, eu quero trazer, Beth, 3 definições aqui sobre a nossa mente humana, né? 3 conceitos, que é a mente inconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente inconsciente, Beth, é aquela que controla as funções vitais do nosso corpo. Então, batimentos cardíacos, sistema imunológico, tudo que o nosso corpo ele faz automaticamente, a gente não precisa controlar. A mente consciente é aquela mente que pensa, é a que a gente está usando aqui agora, nesse bate-papo nosso. Então, essa mente consciente, ela está associada às memórias de curto prazo. Ou seja, tudo que a gente se lembra da nossa vida está associado a essa mente consciente. E essa mente consciente ela tem a falsa impressão de que ela está no controle. Sabe aquela sensação de que você quer mudar alguma coisa na sua vida, mas às vezes não se sai como você gostaria? Entendi. Parece que começa a ficar uma luta, que você quer muito aquilo, mas existem alguns bloqueios, algumas travas. Algumas dificuldades. Exato. Essa é a mente consciente tentando fazer as coisas acontecerem. Só que eu sempre trago que nem sempre a motivação, a força de vontade é suficiente para mudar algumas coisas. Justamente porque existe uma mente subconsciente, que essa sim representa 95% de quem nós somos. Entendi. E a hipnoterapia, quais são assim, as indicações que você orienta, né? Perfeito. Quando que a pessoa pode estar procurando, quais são os sintomas, digamos assim, né? Que ela tem? Medo, ansiedade? Conta pra gente assim, quais são esses sintomas? Perfeito, Beth. Quando a gente fala sobre a hipnose, a hipnoterapia, né, como uma ferramenta terapêutica, a gente pode trabalhar com todas as questões que estão associadas a fundos emocionais. Então, quando a gente fala de ansiedade, depressão, insegurança, medos, né, tudo isso, existe um fundo emocional por trás que está justamente nessa mente subconsciente, que é como se fosse a base para esses sintomas existirem. Então, quando a gente fala da hipnose, a gente consegue, através desse acesso à mente subconsciente, identificar essas causas emocionais e resolvê-las. E uma vez resolvido isso na nossa mente subconsciente, é como se aqueles sintomas não precisassem mais existir. Então, esse é o caso mais direto que a gente pode trabalhar com a hipnose. Né? Trabalhando com questões emocionais, causas emocionais por trás dos sintomas. Só que é muito difícil na nossa vida a gente isolar as emoções do que a gente vive. Né? Ela está presente em praticamente tudo. Então, mesmo que a gente fale de uma dor crônica, de uma situação que existe uma causa fisiológica, por exemplo, de alguma forma a parte emocional está associada ao que você sente. Então, a hipnoterapia ela entraria justamente em trabalhar essas emoções para que traga um bem-estar melhor, uma qualidade de vida melhor para você. E quantas sessões são necessárias para a pessoa sentir assim um bem-estar? Isso é a longo prazo? Isso depende de algumas situações? Como é avaliado? Como é que, por exemplo, chega uma pessoa aqui e quer passar por esse tratamento. Você faz uma anamnese de início? Como é que funciona essa... Certo. Para todos os casos, Beth, primeiro o contato que eu tenho com o cliente, após um contato de WhatsApp, de uma ligação, é uma análise de caso. Por quê? Porque cada pessoa realmente está passando uma situação muito particular, muito única, né? Então é importante que eu entenda todo esse contexto da vida dessa pessoa, tudo que ela está passando, para que a gente consiga fazer um tratamento personalizado para o caso dela. Né? A partir dessa análise de caso, a gente definindo um tratamento, a gente entra de fato nas sessões, né, desse tratamento. A grande diferença da hipnoterapia para outros tipos de terapia é justamente a velocidade, né, que a gente consegue alcançar alguns resultados. Por quê? Porque a gente trabalha com a mente subconsciente, então é o que vem antes mesmo dos pensamentos, dos sintomas que você está vivendo. De uma forma geral, em 90% dos casos, a primeira sessão
ela é a mais poderosa e a pessoa já consegue sentir diferenças na vida dela. E aí, de uma forma, falando, né, de uma forma geral, os tratamentos geralmente ficam entre 2 a 5 sessões, mas isso é apenas uma média mesmo, né? Para cada caso vai exigir um tratamento personalizado. Dependendo do caso, às vezes na primeira sessão a pessoa já consegue sentir um bem-estar. Exato. É o que eu digo, né? Na análise de caso, só por você estar entendendo um pouco melhor como a sua mente funciona e do porquê que aqueles sintomas eles estão ali, isso já costuma trazer uma sensação de bem-estar muito grande para a pessoa. É aquela sensação de, caramba, existe uma possibilidade de eu mesmo trabalhar com os recursos que eu já tenho dentro da minha mente, né? Trabalhar essas questões para viver a vida que eu quero, para conseguir, né, virar essa página, dar esse start que eu preciso para viver muito melhor. E me fala uma coisa, assim, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade em relação, assim, por exemplo, na hipnoterapia você vai descobrir algum segredo ou você vai ter alguma informação que eu não queira estar transmitindo? Isso pode acontecer, isso acontece, isso eu acho que as pessoas se preocupam um pouco, né? Certeza. Eu acho que tem um pouco de receio, às vezes, de fazer essa prática por conta de você ter essa insegurança, porque às vezes tem alguma coisa que você não quer que a pessoa saiba, né? E aí isso acontece mesmo, é comum as pessoas te perguntarem isso? Sim, é muito comum, lógico que a gente parte daquele preceito que quando a gente está dentro de um tratamento, a pessoa está realmente ali pronta, né, para trabalhar naquela questão que ela quer trabalhar e para realmente fazer coisas que vão levar ela até a vida que ela quer viver de fato. Mas uma coisa que as pessoas geralmente não sabem sobre a hipnose é que você está sempre no controle do processo, né? Eu, como hipnoterapeuta, eu sou basicamente um guia que eu te direciono, né, para que o processo ele flua como ele precisa fluir. Mas o processo todo ele acontece dentro da sua própria mente. Então, por acontecer dentro da sua própria mente, você está no controle de toda a situação. E isso que você comentou, né, sobre revelar segredos e tudo mais, de tão consciente, né, de estar presente ali no momento que a pessoa ela está durante o processo, ela pode simplesmente falar, Eduardo, eu não queria expor essa particularidade da minha vida, é algo que me faz com que eu não me sinta tão confortável e é possível dentro do tratamento a gente contornar essa situação, né? Eu apenas precisar saber de algumas informações específicas para a gente trabalhar naquele ponto, mas a pessoa não precisaria se expor, né, se realmente é algo que traga algum tipo de constrangimento para ela. Entendi. E essa questão do sono, a pessoa passa por um sono durante a sessão? Como funciona essa sessão? A verdade, Beth, é que a hipnose não tem nada a ver com o sono. Geralmente traz essa intenção, até porque a palavra hipnose ela está associada, né, por definição, à palavra dormir, né, o verbo dormir, mas ela não tem nada a ver. Se a gente faz estudos, né, já tem esses estudos publicados das ondas cerebrais em estado de hipnose, ela se assemelha às ondas cerebrais de um estado de extremo foco, como se você estivesse fazendo uma prova mesmo. Isso significa que é o contrário, na verdade, do estar dormindo. Então, essa situação de a pessoa dormir e depois acordar e o processo aconteceu, isso não existe dentro do processo de hipnose. Isso não é hipnose, é qualquer outra coisa, mas não é hipnose, exato. E assim, quando a pessoa chega para a primeira sessão, quais são as curiosidades que elas têm? O que elas mais te perguntam na primeira sessão? Ou quando vem fazer a consulta, né? Para saber se realmente ela vai se dar bem com esse tratamento, o que preocupa mais? O que você acha que elas se preocupam mais? Perfeito. Em geral, Beth, até é algo que eu também pensava, né? Como eu digo que hoje o que eu faço aqui, eu já tive também os meus momentos de dúvidas, né? De se realmente funcionava, se realmente era real, né? E as principais dúvidas das pessoas tá associada aos medos, né? Realmente medo de não estar no controle da situação, né? De não saber o que está acontecendo dentro do processo. Algumas pessoas têm medo de entrar no estado de hipnose e não voltar, mas a verdade é que o estado de hipnose ele acontece diariamente na nossa vida, né? Como eu disse, é uma habilidade da mente humana. Então, quando você está assistindo um filme, por exemplo, Beth, você se emociona com o filme, que você chora, que você se alegra, aquilo ali é um estado de hipnose. E você está de olhos abertos e você está totalmente ciente do que está acontecendo à sua volta. A diferença é o quê? Que o seu foco está totalmente direcionado para aquele filme. E aquelas emoções que são geradas dentro de você é resultado dessa hipnose, dessa habilidade da nossa mente, né? Então, as pessoas geralmente vêm com muitos medos, justamente de se elas estarão no controle do processo, se o processo ele é real, né? Se ela vai conseguir alcançar os objetivos que ela está buscando. E o que eu sempre falo para esses clientes é que eles não precisam
ainda acreditar na hipnose. Porque eu também, quando eu fui fazer minha primeira sessão, né? Porque eu acho que no começo é difícil. Você busca um tratamento, você busca alcançar um objetivo, né? Você está numa situação difícil, só que assim, parece que quando você chega, as pessoas assim não acreditam muito, né? Acho que durante a sessão ou talvez depois da primeira sessão que passa mais uma credibilidade, não sei se é isso que acontece. Na verdade, o que eu sempre falo é o seguinte, você não precisa acreditar na hipnoterapia, mas você tem que querer muito o resultado que você está querendo. Você tem que querer muito esse resultado para poder alcançar ele. Então, é sempre isso que eu trago, né? Geralmente os meus clientes, eles já vieram de vários processos e várias situações que muitas vezes eles buscaram e não conseguiram alcançar aquele resultado. Então, esse é o ponto que a pessoa, realmente eu falo que até a fé, né? Acreditar que aquele resultado que você está buscando, ele é possível você alcançar. Você tem que acreditar. Exato. Né? E você trabalha assim com algum outro profissional? Por exemplo, vem uma pessoa e você vê que o caso é um caso um pouco mais delicado, que talvez essa pessoa precise de algum medicamento também para auxiliar na hipnoterapia. Não sei se existe essa situação. Você encaminha essa pessoa e depois ela volta para um retorno? Você trabalha com algum profissional? Você indica algum profissional, dependendo do caso? Porque às vezes chega aqui alguns casos que você vê que são casos que talvez a pessoa precise de um outro tratamento de apoio. Perfeito. Né? Um medicamento, alguma coisa, para talvez se dar bem com a sessão de hipnoterapia. Exato. Não sei se isso acontece, e se acontece, como é que você faz esse trabalho? Perfeito, Beth. Realmente eu trato o ser humano como algo que necessita de um tratamento multidisciplinar. Né? Não tem como. Quando a gente fala de terapia, na verdade, eu sempre gosto de falar isso, terapia não é as sessões que acontecem aqui dentro. Terapia é a nossa vida. É o que você aprende através das experiências que você tem, o que você aprende dentro de um consultório, né, de uma sala médica, e que você pode levar isso para fora. Então, isso acontece muito. Geralmente é ao contrário, geralmente são pessoas que já chegam sendo medicadas, né, e já perceberam que talvez aqueles medicamentos não estejam surtindo os efeitos esperados, entendi. ou mesmo que, por mais que tenha ajudado de um lado, a tendência é que existem consequências daqueles medicamentos e que ela não está gostando daquilo. Então, a tendência, na verdade, é ao contrário, né, das pessoas que já vêm medicadas. Tá. Porém, o que eu sempre gosto de fazer quando eu finalizo um tratamento é sim direcionar para outros profissionais, né, seja psicólogos, seja microfisioterapeutas, para aí sim auxiliar com muito mais competência, né, em outros assuntos que não é o que eu domino, auxiliar essa pessoa com os próximos passos agora que ela vai estar dando na vida dela. Entendi, porque você na verdade você dá um start para ela melhorar, para ela ficar bem, mas que isso tem uma continuidade. Exato. Né? Ela precisa de alguma atividade, talvez uma atividade física, um acompanhamento psicológico, né? Alguns outros profissionais para que ela se mantenha bem. Exato, é o que eu falo, a hipnoterapia ela é um processo em que dá esse start para você falar, bom, agora aqueles bloqueios que existiam, as travas que faziam com que minha mente me mantesse dessa forma, não existem mais. Só que uma coisa que eu trago para minha vida, Beth, é que a ação, né, eu realmente abraçar aquele negócio e falar, bom, agora eu já entendi que eu não preciso mais viver dessa forma, né, eu me responsabilizo pelos meus resultados e eu quero fazer diferente. E aí sim entra justamente esse acompanhamento posterior. Se realmente a pessoa queria tratar alguma questão, por exemplo, de compulsão alimentar, existiam motivos para ela viver naquela compulsão. E agora não existe mais. E o que ela precisa fazer agora? Realmente buscar um profissional da nutrição, por exemplo, para dar esses passos, né, e começar uma dieta, começar uma atividade física, mudar hábitos. É o que eu digo que a mudança ela só vai vir depois do mudar, né? Nunca ao contrário. Entendi. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir com muitas informações.